Fala pessoal, hoje a gente vai analisar o preço do bezerro no Brasil e como esse mercado evoluiu ao longo de 2025 e o que esperar para 2026. Em janeiro deste ano, o bezerro era negociado em torno de R$ 2.630 por cabeça, de acordo com os indicadores do CPEA, o que representava valores próximos ou ligeiramente acima de R$ 400 por arroba em diversas regiões do país. Agora, no final de 2025, os dados mais recentes mostram o bezerro sendo comercializado acima de R$ 3.060 por cabeça, com registros pontuais próximos de R$ 3.100. Isso significa uma valorização nominal de aproximadamente R$ 430 por animal, o que representa uma alta acumulada de 16,3% no ano. Só para a gente ter uma ideia, animais F1 Angus com peso médio de 230 kg no desmame ultrapassam os R$ 3.400 na hora da venda. Esse movimento de alta não é por acaso. Ele está diretamente ligado ao ciclo pecuário, especialmente à fase de restrição de oferta. De forma simples, o ciclo pecuário funciona da seguinte maneira. Quando o preço da arroba cai, os primeiros que sentem os efeitos são os produtores da cria, que ao se sentirem desestimulados com a atividade, destinam suas fêmeas ao abate, pensando em gerar caixa, o que acaba aumentando a oferta de carne no curto prazo e pressionando ainda mais os preços para baixo. Com o tempo, o descarte excessivo de matrizes reduz a produção de bezerros, gera escassez de animais, diminui a oferta de carne e provoca a virada do ciclo com valorização da arroba, retenção de fêmeas e retomada dos investimentos na atividade. No último ano, o Brasil registrou recorde de abate de fêmeas. Em 2025, até setembro, as vacas e novilhas representaram cerca de 48,5% do total de bovinos abatidos, o maior percentual da série histórica. O que chama atenção é que no último ano o ritmo de abate de fêmeas cresceu mais rapidamente do que o próprio abate total de bovinos no Brasil. Em 2025, até o mês de setembro, o país registrou o abate de 31,76 milhões de cabeças, um avanço de 6,2% em relação ao mesmo período de 2024. Quando olhamos especificamente para as fêmeas, o movimento é ainda mais intenso. O abate de vaca somou 10,34 milhões de cabeças até setembro de 2025, representando um aumento de 14,7% na comparação com 2024, quando foram abatidas 9,01 milhões. No caso das novilhas, o crescimento foi ainda mais expressivo, 5,05 milhões de cabeças abatidas em 2025, alta de 23,1% frente ao mesmo período do ano anterior. Somando vacas e novilhas, o abate total de fêmeas alcançou 15,39 milhões de cabeças até setembro de 2025, volume 17,4% superior ao registrado em 2024, quando o total foi de 13,11 milhões. Isso significa menos matrizes em reprodução, consequentemente, menos bezerros disponíveis no mercado, ou seja, o bezerro vai ficando cada vez mais caro para quem faz a reposição. Quando a gente olha para a relação de troca entre boi gordo e bezerro, o cenário de 2025 deixa isso ainda mais claro. Ao longo do ano foram necessárias, em média, cerca de 9 arrobas de boi gordo para a compra de um bezerro, um dos maiores patamares da série histórica, ficando atrás apenas dos níveis registrados em 2021, segundo dados do CPEA. Esse movimento mostra que o bezerro se valorizou mais rapidamente que o boi gordo em 2025, pressionando a reposição, ou seja, enquanto o bezerro registrou uma valorização superior a 16%, durante o ano o boi gordo registrou uma queda de 1,4%, ou seja, a arroba em janeiro era cotada em R$ 324, enquanto que a média de preço no mês de dezembro foi de R$ 320. Na prática, o pecuarista precisou entregar mais arrobas de boi gordo para adquirir um único bezerro, reflexo direto da oferta restrita de reposição e da forte demanda. As projeções para 2026 indicam que essa relação deve seguir em níveis elevados, reforçando que o bezerro continua sendo o elo mais valorizado da cadeia neste momento do ciclo pecuário. Bom para o criador, ponto de atenção para quem recria. A demanda no mercado interno segue firme, mas o destaque vem do mercado internacional. Em 2025, o Brasil exportou quase 1 milhão de bovinos vivos, crescimento de cerca de 12% em relação a 2024. Países como Turquia, Egito, Marrocos e Iraque concentraram mais de 80% desses embarques. Essa competição entre a indústria doméstica e o mercado externo contribui para sustentar os preços, melhorar as margens do produtor e ampliar as alternativas comerciais. Na prática, esse cenário já permite, por exemplo, a venda de bezerros a R$ 15 o quilo, enquanto o mercado de algumas regiões
remunera em torno de R$ 14,00 o quilo do bezerro F1 Angus. Nesse contexto, o mercado se tornou cada vez mais seletivo. Hoje, o que se busca é o bezerro de qualidade. Um animal bem desmamado, mais pesado, padronizado, saudável e com genética comprovada. E esse tipo de bezerro não surge por acaso. Ele é o resultado direto de uma gestão cada vez mais eficiente dos índices zootécnicos dentro da cadeia produtiva. Só para a gente ter uma ideia, os números ajudam a ilustrar bem essa transformação. No ano 2000, o peso médio do bezerro desmamado no Brasil girava em torno de 175 quilos. Em 2025, esse número já supera 210 quilos, o que representa um ganho de aproximadamente 35 quilos por bezerro na desmama ao longo do período, um avanço próximo de 20%. Quando a gente olha para a expectativa do preço do bezerro em 2026, o cenário segue sendo positivo com um viés de alta. No entanto, é importante deixar claro, o potencial de ganho tende a ser menor do que aquele observado em 2025, pelo menos neste primeiro momento. O pecuarista precisa acompanhar de perto o comportamento dos preços do boi gordo, que será determinante para sustentar esse movimento. Mas em um cenário mais conservador, vale lembrar que no primeiro semestre de 2025, os preços do bezerro chegaram a subir mais de 40% em relação ao mesmo período de 2024. Apesar da expectativa de alta, esse tipo de valorização pode não se repetir dessa mesma proporção em 2026. Tudo indica que haverá valorização, porém mais moderada, possivelmente mais alinhada ao que a gente tem observado nos meses de novembro e dezembro de 2025. É um mercado que segue firme, mas com ajustes mais graduais. Por isso, a gente precisa ficar atento aos movimentos do mercado. De acordo com o relatório de benchmarking da safra 24 e 25 da Integra, Instituto de Métricas Agropecuárias, o custo médio de produção de um bezerro desmamado gira em torno de R$ 2.447. Lembrando que cada propriedade tem suas peculiaridades e modelos de produção que podem apresentar custos maiores ou menores. Mas para a gente concluir o raciocínio, vamos tomar como base o custo médio do bezerro desmamado fornecido pela pesquisa da Integra. Considerando a venda de um bezerro Angus macho a R$ 15,00 o quilo, com peso médio de 230 quilos, a receita bruta por animal chegaria a R$ 3.450. Quando a gente subtrai o custo de produção dessa receita, temos um lucro líquido de R$ 1.003 por bezerro, o que é um resultado bastante expressivo. Nesse cenário, a margem de lucro seria de 29%, já o ROI, retorno sobre investimento, seria de 40,9%. Só lembrando que para se obter a margem de lucro é só dividir o lucro líquido obtido pelo valor de venda do bezerro e multiplicar por 100. Ou seja, 1.003 divididos por 3.450 multiplicado por 100. A margem de lucro é a porcentagem da receita que se transforma em ganho real. O ROI, a gente divide o lucro líquido obtido pelo custo de produção do bezerro e multiplica por 100. O ROI é um indicador financeiro que mede a eficiência de um investimento, ou seja, ele mostra o quanto o produtor ganha em relação ao capital investido. Neste caso, na produção do bezerro. Mais do que um indicador financeiro, o ROI é uma métrica de competitividade. Ele permite comparar a rentabilidade da cria, por exemplo, com outras alternativas de investimento. De forma bem direta, nesse cenário que a gente analisou, a venda de bezerros apresentou um ROI próximo de 41% ao final do ciclo produtivo, um retorno expressivo quando comparado a alternativas mais conservadoras. Hoje, por exemplo, uma aplicação financeira conservadora, como o Tesouro Selic ou um CDB atrelado ao CDI, entrega algo em torno de 9 a 12% ao ano de retorno líquido. Claro que esse é apenas um exemplo, já que existem várias outras opções no mercado financeiro. De qualquer maneira, esse é um momento favorável para o produtor aproveitar a fase de alta do ciclo pecuário e rentabilizar com a cria. O produtor que diz que produzir bezerro não dá lucro é porque negligencia fatores essenciais durante o ciclo produtivo. Não domina custos, não gerencia índices zootécnicos, não investe em nutrição de maneira adequada, não investe em genética, não capacita a equipe e não utiliza os fundamentos do bem-estar animal como seu aliado no que diz respeito a ganhos produtivos e econômicos. E o mais importante, não acompanha o mercado. E acompanhar o mercado não é ser apenas um tomador de preço, não. É acompanhar de perto os movimentos do ciclo pecuário, acompanhar questões políticas, geopolíticas, econômicas, dentre outros fatores que influenciam diretamente a atividade pecuária. Esse é o novo perfil do pecuarista de sucesso, e não sou eu que estou dizendo isso não. O próprio mercado tem mostrado isso. Com preços firmes e o bezerro bem valorizado, quem faz gestão e trabalha eficiência tem a oportunidade de transformar esse bom momento do mercado em resultado positivo no caixa da fazenda.